Comissão de Agricultura aprova requerimento da oposição que convoca o ministro Antônio Palocci para dar explicações à Câmara. Bancada governista tenta invalidar a votação e leva o assunto ao plenário. A Comissão de Agricultura aprovou hoje a convocação do ministro Antônio Palocci, da Casa Civil. Foram 2 semanas de tentativas por parte da oposição, depois de publicadas denúncias sobre a evolução do patrimônio do ministro. Para o governo, a convocação foi um golpe. Quem explica como foi a votação e a reação que ela provocou é o repórter Tiago Ramos. Esse é o corredor das comissões. Aqui os deputados se reúnem em pequenos grupos temáticos, dependendo do projeto de lei que está em análise. A oposição aproveitou essa divisão e apresentou 4 requerimentos de convocação ao ministro Palocci em 3 comissões diferentes ao mesmo tempo. A base aliada foi capaz de rejeitar o requerimento em 2 comissões, mas não na de Agricultura. O presidente da comissão, o deputado Lira Maia, do Democratas do Pará, de oposição, abriu a votação de forma simbólica. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. De acordo com ele, sem protestos, a convocação foi aprovada. Ou seja, o ministro Antônio Palocci tem um prazo máximo de 30 dias para se apresentar na comissão. Por hábito, eles ficaram parados. E o presidente proclamou o resultado, respeitando o que ele verificou naquele momento do plenário. Então, a votação foi legítima e a convocação foi aprovada. Não sei dessa questão de cochilada, mas o certo é que a maneira foi inadequada, tanto que a sessão foi suspensa. O sistema interno de câmeras da comissão, transmitido ao vivo pela internet no Web Câmara, registrou o momento da votação. Por uma competência desta comissão, está analisando esse requerimento. Vamos votar o requerimento. Senhores parlamentares que são favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Presidente, tem um erro aqui. Aprovado o requerimento. Não, presidente. Para o governo, um golpe da oposição. Não pode colocar em votação e declarar o resultado sem sequer dar tempo para que aqueles que se posicionavam contrário levantassem os braços. Isso foi um golpe, nós não aceitamos. E essa polêmica toda acabou sendo levada ao plenário, como explica Fabrício Rocha, que está no Salão Verde. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Ariadne. Realmente o que os líderes partidários haviam decidido na terça-feira, que haveria uma votação nesta quarta do Código Aeronáutico, o novo Código Brasileiro de Aeronáutica, isso tudo foi para o vinagre. Na verdade, o que foi discutido realmente nesta quarta-feira no plenário da Câmara foi somente esta polêmica votação da Comissão de Agricultura para convocar o ministro Antônio Palocci a prestar depoimento, a dar declarações aqui para os deputados na Câmara. Nós temos aqui do nosso lado o deputado Roberto Freire, líder do PPS. Deputado, o senhor foi um dos que não gostaram da decisão que foi tomada aqui no plenário, que o presidente Marco Maia anunciou, de suspender a reclamação que houve dos deputados da Comissão de Agricultura, suspender a decisão sobre essa reclamação para a semana que vem. Nas palavras do senhor, isso seria um sobrestamento. Como que o senhor entende? O senhor já viu isso acontecer antes? O senhor conhece o regimento, que sempre defende o regimento aqui. O senhor já viu acontecer isso aqui antes? Olha, já. Tudo já se viu aqui. Embora os tempos de hoje sejam pródigos em coisas novas e inéditas. Por exemplo, um governo que tem uma ampla maioria, como tem esse governo, e consegue ser derrotado seguidamente. Foi derrotado do Código Florestal, até sob um argumento absurdo do líder do governo, de que essa casa precisava ter cuidado. Eu só vi isso na época da ditadura, que mandava ter cuidado, senão fechava. Eu não sei o que é que ele pretendia fazer com isso. Mas o governo foi derrotado lá, é derrotado hoje, e vem com aquilo que costuma se chamar aqui do jus esperneandi. Dizer que a votação foi de uma forma equivocada. O presidente da casa vai ter que decidir sobre isso. Uma coisa é importante, o plenário não pode mudar, e nem o presidente, sem fundamentar. E por isso que eu disse, não é suspender a decisão. O que ele está fazendo de comum acordo é sobrestar a decisão até que ele defina a questão de ordem levantada pela base do governo. Nesse sentido, o próprio presidente da comissão agiu corretamente de que não vai fazer com que o que foi aprovado seja efetivado. Vai aguardar a decisão do presidente da casa. E é esse o caminho que se tem. Só uma coisa para se dizer. Mais uma vez o governo derrotado, cochilaram na comissão, e o importante de tudo isso é que o senhor Palocci tem que explicar à sociedade brasileira esse absurdo enriquecimento que ele teve.
Deputado, esse convoca, não convoca o ministro Palocci, pode atrapalhar os trabalhos aqui na Câmara? Não, aqui é uma casa política que tem que estar exatamente fazendo isso. É uma casa de fiscalização. O que acontece é o absurdo de um governo blindar um ministro que não quer vir ao parlamento. Imagine, nós estamos num Estado democrático de direito e o ministro fica blindado e não presta esclarecimentos ao Poder Legislativo. Ou seja, que absurdo é esse? E ainda acham que é uma boa democracia que nós estamos vivendo. Isso é um abuso que o governo está cometendo com o Poder Legislativo do país. E, Ariadne, nós também temos aqui para conversar com a gente o deputado Miguel Assis do Couto, que é do PT do Paraná, e foi um dos signatários do recurso que deputados da Comissão de Agricultura apresentaram ao presidente Marco Maia contra essa votação, né, deputado? Pelo que o senhor entendeu, o senhor estava lá presente, foi errado o jeito que aconteceu ou houve um problema de entendimento da forma que foi conduzida a votação? O que houve realmente na visão do senhor? Olha, primeiro, separando o mérito do decreto, do requerimento, não entrando no mérito do requerimento, eu estou lá nessa comissão há 9 anos. Eu nunca vi algo parecido. Ou seja, foram 6 segundos desde do início da votação até a proclamação do resultado. Inclusive, no meio desses 6 segundos, tem uma intervenção. Tentei fazer uma questão de ordem para que o presidente revisse a sua posição. No entanto, além disso, o que nós trouxemos para o plenário enquanto reclamação e recurso, e que foi muito bem encaminhada pelo presidente Marco Maia, tem a assinatura de 30 deputados, mais de 30 deputados da Comissão de Agricultura, menos o DEM, o PSDB e o PPS, todos os partidos apoiam este recurso porque não concordam com a forma como foi encaminhado a votação na Comissão de Agricultura. Portanto, a nossa avaliação é de que houve um erro que tem que ser refletido, porque eu estou há 9 anos, volto a dizer, na comissão, e nós não podemos continuar, e inclusive a legitimidade do presidente da comissão está em questão, porque realmente foi atropelado a vontade da maioria. E eu acho que o encaminhamento, na minha avaliação, o encaminhamento do presidente Marco Maia está correto em suspender os efeitos dessa decisão da Comissão da Agricultura e tratar novamente disso na semana que vem. Deputado, o seu colega, o deputado Gilmar Machado, deu uma entrevista para a gente ontem, para a TV Câmara, e disse que essa questão do ministro Palocci está sendo supervalorizada, porque ele, enquanto candidato, enquanto homem público, enquanto deputado, teve, né, a sua declaração do imposto de renda. Os deputados poderiam ter acompanhado essa evolução do patrimônio do ministro. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, não só isso, como também todos os órgãos de fiscalização e controle estão trabalhando no caso. Eu acho que o ministro Palocci está dando os esclarecimentos daquilo que ele está sendo indagado. Portanto, esse é o segundo requerimento que vem para a Comissão da Agricultura. Por quê? A Comissão da Agricultura é onde a oposição preside a comissão. E eu acho que a oposição jogou com isso, jogou com a possibilidade de manobrar uma decisão porque preside a comissão. Acho que é lamentável. Isso é um prejuízo para a democracia, é ruim para a comissão. Portanto, nós estamos aguardando uma decisão. Eu volto a dizer, não quero entrar no mérito de se o Palocci deve ou não ser convocado neste momento. O que eu acho é que a Comissão de Agricultura cometeu um erro e que precisará corrigir esse erro, ou senão ela será maculada e nós abrimos um precedente para futuros problemas. Eu estou lá há 9 anos, quero continuar nesta comissão e não quero misturar, como no primeiro requerimento, misturar Código Florestal, que inclusive não foi o governo que foi derrotado na última votação aqui da semana anterior. Quem foi derrotado foram os pequenos agricultores, porque o atendimento de parte daquilo e parte importante que os pequenos agricultores esperavam do Código Florestal estava no texto do Aldo Rebelo. A emenda que foi colocada e votada aqui como uma ideia de derrotar o governo, derrotou os pequenos agricultores, porque hoje nós estamos com um futuro incerto sobre a questão do Código Florestal. Portanto, não usem a Comissão da Agricultura para uma disputa política de oposição e governo, porque isso não é bom para o Brasil, não é bom para a própria Comissão da Agricultura. Ariadne, o deputado Roberto Freire, líder do PPS aqui, ele quer falar mais um pouquinho. Eu vou dar 30 segundos para cada um dos deputados, começando pelo deputado Roberto Freire, só para encerrar a questão, tá bom? Deputado, qual é o seu comentário? Mas olha, é um comentário do ponto de vista da democracia. Grave para a democracia é você ter um ministro de Estado
que não explica um enriquecimento que todo mundo presume que foi ilícito. Tráfico de influência, advocacia administrativa, informações privilegiadas. Ele tinha, se ele quisesse manter o seu bom nome e a sua dignidade, que esclarecer ao país. A não vinda dele ao poder legislativo significa um desserviço à democracia. Deputado Assis Miguel do Couto. Olha, eu quero continuar insistindo nessa tese. Há uma disputa de governo e oposição. O tema hoje é o Palocci, na sequência poderá ser outro tema. E nós não queremos trazer esse debate, essa questão para dentro de uma comissão de mérito, como é a Comissão da Agricultura, que tem tantas contribuições já dadas ao país e continuará dando. E está claro, evidente, né? A maioria está exposta na assinatura do documento entregue hoje no plenário da Câmara e nós vamos então discutir isso na semana que vem. Portanto, vou fazer um agradecimento ao deputado Roberto Freire, líder do PPS São Paulo, né, deputado? PPS São Paulo. E o deputado Assis Miguel do Couto, do PT do Paraná, vice-líder do PT. Portanto, Ariadne, o presidente Marco Maia disse que vai analisar durante a semana, durante até o fim de semana, o recurso apresentado pelos deputados da base governista que fazem parte da Comissão de Agricultura contra essa votação que aprovou o requerimento de convocação do ministro Antônio Palocci e vai proferir a sua decisão, anunciou que vai proferir essa decisão na sessão da terça-feira que vem, que é quando está marcada a nova sessão ordinária normal aqui do Congresso. E, por isso, não houve votação do Código Brasileiro de Aeronáutica como estava previsto pela pauta.